Muito bom dia, muito boa tarde, boa noite. Mais uma vez estamos aqui nesta alegria, neste canal. E assim vamos fazendo com que a nossa vida, nosso testemunho, nossa missão, sempre conduzida por Deus, esse Deus que nos chama a testemunhá-lo. O diácono Ricardo Luz, aqui da Arquidiocese de Belo Horizonte. E esse programa Exalem o Perfume de Cristo por aí. Nós vamos continuar hoje a nossa história, a história do projeto Amor Franciscano de Assis, parte 2. Porque no último programa nós falamos um pouco do chamado, do testemunho. É Deus que um dia tocou no meu coração para que pudesse sair por essas estradas aí afora, atendendo a esse pedido, a esse chamado de Deus. Fomos conhecer a realidade das ruas. Então vamos continuar hoje falando um pouco dessa história, como que a gente começou, as dificuldades, descobrindo várias e várias situações, as nossas inúmeras limitações, sobretudo, mas estamos há 15 anos e meio deste projeto Amor Franciscano de Assis. Vamos experimentar essa grande graça de Deus juntos e assim Deus possa despertar também, quem sabe, em você, esse chamado, indo ao encontro dos mais pobres, dos pequeninos, aqueles que sofrem e estão sempre à margem. E no ano de 2004, justamente onde começamos, e Deus nos fala sempre em oração, e um belo dia, em resposta, eu até escrevi na minha Bíblia, resposta às minhas orações em adoração ao Santíssimo Sacramento. Eu coloquei a minha Bíblia toda riscada, né? Vocês poderão ver aqui, ó. Olha como ela é toda riscada. Porque para a gente não perder essas graças que Deus foi concedendo ao longo da caminhada. Então, neste dia em adoração, veio esta passagem, né? Que está no Evangelista Mateus, no capítulo 9, versículos 35 a 38, e depois o capítulo 10, que diz assim, olha: Jesus percorria todas as cidades e aldeias, ensinava nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo o mal e toda a enfermidade. Vendo a multidão, ficou tomado de compaixão, porque estava enfraquecida e abatida como ovelhas sem pastor. Disse então aos seus discípulos: a messe é grande, mas os operários são poucos. Pedi, pois, ao Senhor da messe que envie operários para sua messe. E o capítulo 10 vai dizer assim: Jesus reuniu seus 12 discípulos, conferiu-lhes o poder de expulsar espíritos imundos e de curar todo o mal e toda a enfermidade. E aí tem a descrição de todos os nomes dos apóstolos, e no versículo 5 do capítulo 10 de Mateus vai dizer assim: estes são os 12 que Jesus enviou em missão, após lhe ter dado as seguintes instruções: não ireis ao meio dos gentios, nem entrareis em Samaria, e diante das ovelhas que se perderam da casa de Israel. Por onde andardes, anunciai que o reino dos céus está próximo. Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios, recebestes de graça dai. Não leveis nem ouro, nem prata, nem dinheiro em vossos cintos, nem mochila para a viagem, nem 2 túnicas, nem calçados, nem bastão, pois o operário merece o seu sustento. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. E tem até a data, no dia 2/8 de 2004. Então foi em agosto que nós começamos
e experimentamos essa experiência da visita aos irmãos de rua. E que bonito! Foi logo depois de uma oração, de uma adoração ao Santíssimo, e aí eu me recordo muito bem, em adoração, Deus falou ao coração. Até mesmo repetindo o que nós falamos do último programa, e você pode ver depois essa primeira parte do projeto, onde a gente fala um pouquinho das inspirações, dos sinais que Deus deu a nós. Então, a alegria de estar servindo a esse Deus, com todas as nossas limitações, encontramos muitas dificuldades, sobretudo financeira, porque nós começamos a perceber as carências desses irmãos, e tudo com muita dificuldade. Procuramos então a forania. Na época conversamos com alguns padres, inclusive quero recordar aqui o padre Gerard, um grande amigo que me aconselhou, diácono, na verdade não era diácono ainda: Ricardo, procura ajuda, porque você não vai conseguir fazer com que esse projeto vá à frente sem recurso. E aí nós procuramos, a coisa foi desenvolvendo, e aí os irmãos que foram se aproximando. No próximo programa nós vamos falar de vários desses irmãos que começaram a fazer as visitas, né? Nos acompanhar nas visitas, e a gente percebeu a necessidade de escrever, colocar no papel o projeto Amor Franciscano de Assis. E por isso que aí, no ano de 2005, nós escrevemos esse projeto. O Márcio, né, nosso querido Márcio, que hoje é a referência nossa no projeto. Então, nós escrevemos e colocamos as necessidades, as prioridades, porque o projeto ele consiste em estar com os irmãos em situação de rua, respeitando a sua liberdade, respeitando aquilo que ele deseja fazer. Nós não obrigamos, não colocamos a nossa convicção a eles, não fazemos proselitismos, né, a esses irmãos. Muito pelo contrário, nós respeitamos a sua identidade, a sua vida, a sua religiosidade. Há muitos desses irmãos que nós abordamos, né? Na verdade, esse termo eu não gosto muito de usar, é um termo muito técnico e que acaba que não fica muito bem. Não gosto. Eu gosto de falar visitas. Esses nossos irmãos, ao visitarmos, a gente percebe o quanto eles precisam do nosso carinho, do nosso apoio. É aquilo que a palavra de Deus vai dizer, né? Aqueles que estavam como ovelhas sem pastor. Essas pessoas às vezes não têm quem chorar, um ombro amigo para chorar, colocar as suas inúmeras dificuldades, as humilhações que eles recebem praticamente todos os dias. Então ali o projeto tem esse valor muito profundo. Por isso o projeto Amor Franciscano de Assis. Francisco era livre, ele ficava no meio dos pobres, principalmente dos leprosos. A própria palavra de Deus vai trazer isso. O próprio Francisco de Assis foi inspirado nesta passagem de Mateus. Então Deus, ele tem os seus mecanismos, ele tem suas maneiras de suscitar as pessoas, de que cada um que Deus chama, ele capacita. Eu, com toda, não é falsa humildade não, eu jamais poderia imaginar que estaria num projeto como esse. Porque eu tenho muitas falhas, eu tenho muitas, mas muitas falhas. E aí eu me apoio nas Escrituras. Deus não chama os preparados, os perfeitos. Deus chama as pessoas a si mesmo, com o seu jeito, com as suas falhas, com as suas mazelas. Até porque eu penso que tudo isso que Deus faz na vida da gente é para a gente se converter. É para a gente mudar de vida, porque esse projeto humaniza a gente. Porque a gente vê feridas abertas, literalmente. Essas pessoas, com o seu jeito de ser, vai nos colocando. Inclusive eu quero
deixar aqui um testemunho de um irmão nosso, e aí por isso a gente fala no final, amém, amém. É importante falar esse amém 3 vezes, porque tem um significado muito profundo esse amém. Porque na verdade, após as orações, a gente fala amém, não é? Um certo dia, o Coroa, um irmão nosso, a gente acaba que vai falando dos apelidos desses irmãos, eu não me recordo o nome dele, em oração, depois da visita, bem ali, numa praça, e depois das orações que a gente fazia, né? Enfim, a gente fala sempre o amém. E o Coroa, olhando assim para o tempo, para o espaço, e disse, olha, o amém é muito relativo. A gente ficou assim, mas como assim, Coroa? Relativo por quê? Porque o amém, às vezes, pode ser a buzina de um carro, pode ser alguém gritando, pode ser um cachorro ali latindo, pode ser qualquer tipo de barulho que a gente ouve. Aí ele parou um tempinho e disse, amém, amém, amém. A ficha custou cair. Depois que a ficha caiu, a gente ficou meio assim, assustado e ao mesmo tempo em êxtase. Por que não dizer em êxtase? Porque o amor implica, o amor contém os elementos, os valores que humanizam. E aí a gente pode entender que esse testemunho desse irmão mudou a nossa concepção, pelo menos a mim. Por isso eu adoto sempre, nas orações, eu gosto de falar sempre o amém, amém, amém. Tira o acento do amém e fica amém. Então, nós vamos encerrando esse programa por aqui hoje. Nós vamos mostrar algumas imagens para que você se situe. E é importante, a imagem fala tudo, não é? A imagem são sinais realmente para nós. E como é importante a gente mostrar algumas imagens. Então, queremos agradecer você de estar aqui nesse canal. Queremos agradecer o seu tempo que você está aí nos assistindo. E olha, deixa eu falar com você. Inscreva aí no canal, senhor. O que é que você está esperando? Dá como é que chama inscreva lá. Você dá um clique, dá um like, tá bom? Faça isso. Partilha esse vídeo aí nas suas redes sociais. Nos ajude a evangelizar. Esse é um canal de evangelização, exalando o perfume de Cristo. É esse mandamento esse envio que Jesus fez aos apóstolos, aos seus discípulos, Ele envia você também aí. Ele me enviou e me envia todos nós. Então, não deixe de divulgar esse trabalho. E aí a gente vai encerrando e pedindo ao nosso Deus para nos abençoar. No próximo, na terceira parte desse programa, desse projeto, né? Nós vamos, porque o vídeo, para não ficar muito longo, a gente vai repartindo aí a história do nosso projeto, Amor Franciscano de Assis, né, em parte. Aí no próximo programa nós vamos falar um pouquinho das pessoas, das instituições, não é? Que até hoje nos apoiam, nos ajudam. E aí a gente vai poder falar um pouco mais desse projeto. O nosso primeiro Natal, né, que ocorreu numa casa de um casal maravilhoso, super amigo da gente, a Perpétua e o Valdir, né, que nós temos um carinho muito grande por eles, e eles, por sua vez, têm um carinho enorme pelos irmãos em situação de rua. Então, vamos pedir a Deus para que venha nos abençoar. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Desça sobre todos e todas a bênção do Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. 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 Exalem o perfume de Cristo por aí. Até o próximo programa, se Deus quiser. Tchau.
chorar diante do altar. Não há como não lembrar da tua dor, Jesus. A cada gota do teu sangue a derramar, uma gota apenas basta a me curar.